Amém. Noite abençoada. Nós nunca estamos prontos, desde que começamos. A partir do momento que nós começamos a fazer, nós estamos prontos. Essa semana foi uma semana difícil, com muitas batalhas, algumas provações, e ontem até fui no futebol com os meninos para falar, não, preciso desligar um pouco e relaxar. Mas quando o dia amanheceu, ele já amanheceu sendo travado. E eu falava isso para minha esposa logo cedo. Essa palavra tem falado comigo muito nessa semana, a respeito do apóstolo Paulo. E eu compartilhava com ela. Eu fui para a direita e Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda, Ele me enviou para a direita. Por mais que eu deseje, eu almeje algumas coisas e coloque alguns propósitos no meu coração, são como lixos comparados aos propósitos de Deus. Ter um entendimento sobre propósito e identidade não é fácil, mas é a chave para o ponto de virada para a minha e para a sua vida. Deus também é um Deus de não, e quando Ele diz não, Ele continua sendo Deus. E quando as coisas não acontecem da forma que eu desejo, Ele continua sendo Deus. Diante disso, eu gostaria de declarar uma palavra para você nessa noite. Sobretudo, guarde o seu coração, para viver aquilo que Ele já liberou para a tua vida. Não chegou conforme o seu tempo, porque o tempo, ele é do Senhor. Amém? Dito isso, eu gostaria de compartilhar e pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É uma passagem conhecida, é uma passagem inspiradora, sobre a história de um homem que teve um encontro com Deus. No domingo, o pastor pregou a respeito de Nicodemos, que era necessário nascer de novo. E aqui nós vamos falar um pouco sobre um homem que teve um primeiro encontro e foi com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sobre um homem que foi achado por Deus. Nunca se esqueça do lugar da onde Deus te tirou. Nunca se esqueça do lugar da onde Ele te tirou. Atos capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém.
em uma viagem quando se aproximava de Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ela caiu por terra e ouviu-se voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Só até aí. Quantos se lembram da sua conversão? Quantos se lembram do seu encontro com Deus? O dia que você foi marcado, o dia que você foi separado. Posso dizer que conheço pouco, mas que também conheço muito, porque nunca se sabe o bastante a respeito de Deus, mas na maioria das vezes nós somos encontrados em Deus em um momento delicado, em um momento de luta, de provação, em um momento talvez de enfermidade. Quantos podem olhar para trás e identificar a obra salvadora que Jesus fez na sua vida, de como você era e o que você se tornou em Cristo, a forma que Ele te curou, que Ele te libertou, a forma que Ele endireitou as suas veredas. Eu estava meditando nessa palavra e me lembrando da minha conversão e chorando, porque eu sou um improvável. Eu poderia olhar para trás e ver o meu destino como muitos dos meus amigos que se perderam, que não estão mais aqui, porque estavam no mesmo caminho, estavam fazendo as mesmas escolhas que eu fazia naquela época. Então eu olho para o passado e o meu coração se enche de alegria, porque eu entendo que eu fui marcado, que eu fui separado, que eu fui escolhido. E a Bíblia fala aqui a respeito de um homem chamado Saulo, de um homem que era de Tarso. A Bíblia fala que Tarso era uma cidade grega, aonde o povo era ensinado sobre as literaturas, as filosofias gregas. Era um centro onde se havia muita discussão sobre política, sobre religião. Paulo, a Bíblia fala, antes era Saulo, a Bíblia fala que ele é o chamado hebreu dos hebreus, ou seja, um hebreu genuíno. Paulo era da descendência de Benjamim, e é o que nós podemos chamar na Bíblia de um homem zeloso, um homem religioso, é o chamado fariseu. Esse era Saulo, um homem que foi ensinado pela escola grega e viveu até os 12 anos em Tarso.
Após esse período, a família de Saulo, que era uma família tradicional judaica, uma família religiosa, uma família que cultuava as tradições dos judeus, enviou Saulo para Jerusalém. A Bíblia fala que, chegando em Jerusalém, Paulo foi estudar com um mestre rabino chamado Gamaliel, que era um dos principais mestres daquela época, que ensinava acerca do judaísmo, da Torá, do Deus de Israel. E não era qualquer pessoa que poderia estudar com Gamaliel. Existiam alguns pré-requisitos que não eram fáceis de serem preenchidos. Primeiro, era necessário ter uma inteligência acima da média. Segundo, era necessário ser financeiramente bem-sucedido. Era necessário ter dinheiro, porque não era barato estudar com Gamaliel. Terceiro, era necessário ter influências. E a família de Saulo tinha influências. Era uma família respeitada. E a Bíblia até fala que Saulo foi intitulado um cidadão romano, de tamanha a influência que a sua família tinha em Tarso. Logo Saulo se destacou e se transformou num doutor da lei e membro do Sinédrio, que era um conselho de religiosos. Era um conselho que ditava, que estabelecia, que dizia o que estava certo, o que estava errado, se estava dentro da lei, se estava fora da lei. Eram pessoas que julgavam. Então Saulo rapidamente se transformou em um doutor da lei, uma pessoa que tinha o conhecimento do judaísmo e que tinha o conhecimento da filosofia. Paulo é o que nós podemos dizer hoje de que um verdadeiro empreendedor, um verdadeiro inovador, Steve Jobs, Elon Musk, não chegam perto da inteligência, sabedoria de Paulo. Paulo, a ser membro do Sinédrio, ele tinha um direito, que era de circular pelas sinagogas. Saulo, vou repetir muitas vezes, era um homem extremamente influente dentro da sua época. Aleluia! Glória a Deus. Sem contar que Paulo, nesse período que ele estava estudando, e que ele foi intitulado membro do Sinédrio, ele também desenvolveu o seu lado profissional. Saulo era um construtor de tendas, o que nós podemos chamar hoje de um engenheiro. Tamanha a inteligência, a sabedoria que esse homem tinha, ele era um engenheiro. Nos dias de hoje, ele era um construtor. E a Bíblia fala que Saulo era um homem zeloso, era um homem extremamente rigoroso, exigente, era um homem que defendia o judaísmo com unhas e dentes. Lá em Atos capítulo 8, a vida de Saulo começa a mudar. Como membro do Sinédrio e perseguidor dos cristãos, a Bíblia fala que existia um homem que estava sendo julgado em praça pública, Estevão, e não existia subsídios suficientes para condenar aquele homem, porque o que os cristãos pregavam naquela época? Pregavam sobre o Messias, sobre o Cristo ressurreto, sobre o Filho de Deus, que para um judeu é inconcebível, porque só existe um único Deus, que é o Deus de Israel. Não existe um Filho, um intermediador, um Espírito Santo. Então os judeus, eles perseguiam os cristãos naquela época simplesmente por esse motivo, por entender que Jesus nada mais era do que um judeu famoso, do que um judeu conhecido na sua época.
E a Bíblia fala que Saulo então ele deu o aval, ele deu o consentimento para que Estevão fosse apedrejado. A partir daquele momento a Bíblia fala que aquele homem, ao ser apedrejado, Estevão viu o céu se abriu e ele viu a glória de Deus. E aí que começa a história de Saulo. Ele entendeu que que Estevão fazia parte de um grupo chamado, não de cristãos, de Novo Caminho. Os cristãos não eram chamados de cristão naquela época, eles eram chamados de pessoas do Novo Caminho. Por isso que nós ouvimos hoje que Jesus é o novo e vivo caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Não se falava cristão, se falava pessoas do novo caminho. E ao entender isso, Saulo começa a perseguição. Ele pede autorização para perseguir essas pessoas do novo caminho. Paulo entendeu que, tendo essa autorização, ele iria conseguir paralisar o crescimento dessas pessoas que pregavam acerca do novo caminho. O propósito dele era paralisar a igreja. O propósito dele era paralisar o crescimento, a expansão, a divulgação do nome de Jesus Cristo. Esse era o propósito de Saulo. Com essa carta em mãos, ele partiu para Damasco. A Bíblia fala que Damasco era uma cidade grande, era uma rota comercial, era uma espécie de porto onde as pessoas tinham acesso a partir de Damasco para novos países, para novas regiões, como se fosse uma fronteira. E ali existia uma concentração de cristãos pregando, falando acerca de Jesus, falando acerca da salvação, falando acerca dos milagres que Jesus operou, falando acerca do seu amor, da sua bondade, falando acerca das suas palavras de sabedoria. Jesus não era as palavras de sabedoria, ele era a própria sabedoria. E isso incomodava os judeus naquela época. Com essa carta então Paulo parte, e é aí que Deus começa a trabalhar na vida dele. No caminho para Damasco, junto com os seus servos, ele cai do seu cavalo, e ao cair do seu cavalo, uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E rapidamente Saulo entendeu de quem era aquela voz. Senhor, quem fala? E ele diz: sou eu, Jesus. As pessoas que estavam com Saulo nesse momento não ouviram essa voz, somente ele. Tem coisas que Deus fala no meio das pessoas que elas não vão ouvir, que elas não vão entender, porque é para você, é para você. O encontro é com você, não é com as pessoas que estão ao seu redor. O encontro é com você. Imagina uma voz estrondosa falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E as pessoas que estão em volta não escutam, porque é para você. Tem coisas que Deus vai falar no teu coração que as outras pessoas que estão do seu lado não vão entender. Mas saiba que tudo isso faz parte de um propósito. E esse propósito é restaurar a sua vida, resgatar a sua vida, te dar um novo nome,
mudar a sua história, transformar uma vida. Santo Deus, aleluia. Outra coisa que as palavras de Jesus trouxe para aquele momento existe um termo chamado eclesiologia, que significa quando se faz alguma coisa contra o povo de Deus, está se fazendo ao próprio Deus. Então quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo ele, estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas ao perseguir os cristãos, estava ferindo o coração de quem? De Jesus. Então se você está sendo perseguido, você é um bem-aventurado. Porque a pessoa que vai comprar a briga não sou eu, não é o pastor, não é o Felipe, não, é o próprio Deus que vai na frente. É Ele que é o nosso general de batalhas. Então quando nós falamos que nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo afrontados, Deus também está sendo afrontado, Deus também está se perseguindo, e pode ter a certeza que Ele vai se levantar ao seu favor. Saulo o perseguidor, um dos homens mais inteligentes, mais influentes, está cego em Damasco, sem entender o que está acontecendo. Um homem que tinha posições, um homem que era respeitado, um homem que era admirado. Quando ele teve um encontro com Cristo, o Senhor transformou a sua vida. O Senhor derrubou todas as suas convicções sobre quem Ele era. O Senhor derrubou toda a sua prepotência, todo o seu orgulho, toda a sua soberba. Foi reduzida a nada. Por quê? Toda a glória pertence a Ele. Toda a honra pertence a Ele, toda a reverência, todo lugar de destaque pertence a Ele. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence aos homens, pertence a Ele. Eu me lembro quando eu me converti, eu já contei aqui, eu cresci numa igreja batista, e o que me chamava a atenção era o ensino, era a didática, era um lugar onde eu saía da minha casa e tinha um momento diferente, porque a minha realidade ela era outra. E eu aprendi muito naquele tempo. Dos 7 ou 8 até os 14, eu vivi na casa do Senhor, sendo uma criança, sem entender por que eu estava vivendo, qual que era o meu propósito, qual que era o meu chamado. Eu estava ali simplesmente pela comunhão com as outras crianças, pelo momento que eu tinha de partilhar do lanche, dos lazeres, dos passeios, dos acampamentos. E aos 14, eu fiquei até aos 14, quando chegou aos 15, a minha vida ela foi mudada. Eu comecei a trabalhar, ter independência, ganhar o meu próprio dinheiro. Quando eu fui ver, com 15 anos, eu já estava fumando maconha, andando com más companhias, indo atrás de pichação. E eu fiquei nesse período até os 19 anos, quando eu retornei para o Senhor. E eu não me esqueço desse momento que eu retornei para o Senhor, e foi praticamente no mesmo ano que eu conheci a minha esposa, num acampamento da igreja. E ali o Senhor falou fortemente no meu coração, me limpou, me transformou. E eu não queria ir embora dali. Nós ficamos 4 dias
eu tive aquela mesma sensação que Pedro teve ao estar no Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés e Elias. Ele falou: Senhor, que bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. E o Senhor falou: não, Pedro, você está enganado. Aqui não é o seu lugar. A sua caminhada é longa. E eu me lembro que ao retornar, eu fui para mais 2 cultos. E um dia eu fui num culto de quinta-feira, e eu estava só com esse pensamento: quando acabar o culto, eu vou passar na casa de fulano e a gente vai fumar um baseado. O louvor aconteceu, os testemunhos aconteceram, o pastor pregou a palavra, mas a minha cabeça estava naquele momento. A igreja ficava no Aldir e eu morava no Camargo. Então você tinha que andar praticamente uns 15, 20 minutos. A gente fazia essa caminhada para ir para a igreja. Acabou o culto, eu não dei a paz para ninguém, eu não falei com ninguém, eu saí sem que ninguém me notasse. Quando eu estava à beira do caminho, eu chutei uma sacola. Quando eu abaixei, eu peguei. Naquela época se usava o termo paranga. Não tinha uma paranga de maconha, tinha 8 parangas de maconha. Naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: Éder, se você quiser desistir do caminho que eu tenho para você, esse é o momento. Não foi Satanás que colocou isso no seu caminho, mas eu que permiti. Se você quiser desistir e não viver aquilo que eu tenho para você, este é o momento. Eu comecei a chorar, e as pessoas não estavam entendendo nada, e eu peguei aquilo e joguei num bueiro. E aí eu cheguei perto da minha casa, e estavam meus amigos, e eles perguntaram: e aí, como é que foi o culto? Eu falei: eu nem sei o que aconteceu no culto, eu não prestei atenção em nada, mas eu sei que Deus falou comigo hoje. Eu estava voltando e aconteceu isso. Primeira coisa que eles falam: meu, onde que você jogou? E eu simplesmente falei para eles: eu nunca mais fumo. Eu nunca mais me dobro a isso. Santo Deus, eu nunca mais me entrego a isso. Porque o Senhor falou comigo. Porque eu entendi que eu fui separado. Porque eu entendi hoje que eu fui escolhido. Que eu entendi hoje que Deus tem um propósito, tem um chamado. E que essa situação pode trazer edificação para outras pessoas. Que a vida que eu tenho não é uma vida de prazeres, mas de muita luta, de muita força, que vai exigir que você tenha muita garra, mas que te dará a coroa da vida eterna. Saulo teve esse encontro com o Senhor, e nesse encontro eu consigo identificar algumas coisas que fizeram ele se render a Cristo. Primeiro, ele percebeu que Jesus de fato era o Messias. Efésios 3,18. Paulo percebeu que o sacrifício de Jesus, o sacrifício voluntário de Jesus, o amor de Jesus, deu uma nova vida para ele. Ele percebeu que tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele foi ensinado em Tarso, em Jerusalém, foi reduzido a nada
quando ele teve um encontro com Cristo. Ele percebeu que Jesus de fato era o Messias, que Jesus de fato era o Filho de Deus, que Jesus de fato era a personificação do amor de Deus para a comunidade. Ele entendeu que a vida era muito mais do que ele imaginava, que existia um propósito muito maior do que o propósito que era somente de perseguir os cristãos. Segundo ponto, a gratidão pela salvação. Esse momento gerou em Paulo uma gratidão pela salvação, e ele não cansa de repetir: de graça me foi dado, e de graça eu também dou tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, toda a minha vida, eu quero gastar para esse Cristo, eu quero entregar para esse Cristo, porque eu sou grato a Ele pela salvação. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Você pode estar se sentindo nessa noite perdido, mas saiba que o Senhor deseja te encontrar nessa noite, que o Senhor deseja te demonstrar esse amor, para que você entenda que o seu chamado, que a sua vida é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina, é muito mais do que você projeta, é muito mais do que você sonha. Paulo entendeu isso, e ele era grato ao Senhor por isso, e ele não cansava de dizer que ele se sentia indigno, porque ele era o pior dos pecadores. Talvez você esteja se sentindo assim nessa noite, que você é indigno, que você tem falhas, que você ainda comete pecados, mas o Senhor manda te dizer nessa noite: a graça dele é suficiente. A graça dele é suficiente. A graça dele te basta. A graça do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação. Paulo não cansava de se vangloriar das suas fraquezas. Como é difícil nós reconhecermos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós somos bons em esconder as nossas fraquezas. Mas Paulo, ele entendeu que para ter uma vida com Cristo, ele que precisa ser o centro, ele que precisa ser o âmago, Cristo. Por isso ele não cansava de dizer: eu posso ter a inteligência que eu tenho, eu posso ter os meus títulos, os meus reconhecimentos, mas eu sou o pior dos pecadores. Dentre os pecadores eu sou o pior, Senhor. E o Senhor fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Somente pela graça nós somos salvos. Paulo entendeu esse princípio. No judaísmo não se entende esse princípio de que a salvação é pela graça, nós não somos merecedores, nós não vamos conseguir fazer tudo para merecer essa salvação. Posso descer no mais profundo do abismo, eu posso ir até os confins da terra, mas eu não vou encontrar essa graça. Essa graça vem do Senhor. Paulo, ele entendeu. Outra coisa que Paulo entendeu aqui é o poder do Evangelho para transformar vidas. Quando ele teve um encontro com o Senhor, a experiência dele foi tão avassaladora que ele caiu em si.
e entendeu que ele era um nada sem Cristo, que ele era um nada sem Deus. Eu poderia nesse momento pegar um peixe, sabe aquele peixe dourado dentro de um aquário, e colocar aqui no chão e ficar olhando para os irmãos, esperando a reação de vocês. Alguns vão ficar surpresos, outros indignados, outros angustiados, porque o peixe está morrendo, porque o peixe não consegue respirar fora d'água. Essa mesma angústia, esse mesmo sentimento, Deus tem quando Ele olha para o seu filho e vê que ele não está no lugar aonde ele gera vida, ele não está no lugar aonde ele tem a vida. Ele te ama. Então, quando nós não estamos no nosso habitat natural, e o habitat natural aqui não é a igreja física, mas é sim o Senhor, dentro dos nossos corações, na nossa fala, nas nossas atitudes, nos nossos caminhos, nos nossos testemunhos, nos nossos comportamentos, Ele fica angustiado, porque nós estamos fora do lugar aonde nós podemos gerar vida. Aleluia! Paulo, ele entendeu o poder desse evangelho. Aleluia! Paulo entendeu que a vida dele deveria ser colocada à disposição de Deus. Primeiro, ele teve encontro com o Senhor, e esse encontro mudou toda a sua estrutura, e ele entendeu que não fazia mais sentido gastar a vida dele fazendo outras coisas. Ele entendeu que a vida dele era como uma mão que desce para pegar água no mar, e aquela água ela começa a se esvair pela sua mão e vai se acabando e se acabando. Assim é a vida do homem que vive uma vida sem propósito. A sua vida está se acabando aos poucos. E o mar é a imensidão que Cristo tem para você. O mar é tudo aquilo que Cristo tem separado para os seus filhos, para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que entendem a sua identidade e o seu chamado em Cristo. Não é como aquela mão que a água começa a se esvair, mas é todo aquele mar, é toda aquela imensidão. Paulo entendeu isso. Na conversão de Paulo, esse ponto me chama muita atenção e falou fortemente no meu coração. O Senhor, nesses últimos dias, tem se encontrado com pessoas, tem convocado pessoas para despertar para o ministério, para obedecer acerca do batismo, para entender o seu chamado e propósito. Só que isso não é fácil se você não tiver alguém. E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração: Éder, o que você está fazendo para contribuir? Paulo aqui teve um tutor espiritual, teve um pai na fé, que foi Ananias. O Senhor apareceu para Ananias e diz: Ananias, vai até Paulo, não vai até Saulo. Ananias de prontidão já falou: Senhor, ele é o que persegue os cristãos, ele que mata o nosso povo, por que o Senhor está me mandando ir para lá? Você vai lá, você vai orar sobre ele, e ele vai voltar a enxergar. Aleluia.
Ananias ficou numa situação complicada. Por quê? A sua vida estava em perigo. Porque a sua vida poderia ser julgado pelos outros cristãos que estavam ali em Damasco. Ananias, como que você vai ajudar alguém que persegue e mata o nosso povo? Anderson, como que você vai ajudar alguém que está viciado nas drogas? Sem que as pessoas que te cercam, ao ver você com essa pessoa, vão te julgar e falar, não que você está ali ajudando, mas que o Anderson caiu, que o Anderson se entregou. Ananias, ele obedeceu a Deus. Então, meu querido, nesta noite eu declaro sobre a sua vida: não resista à voz de Deus, não resista àquilo que o Espírito Santo de Deus tem mandado você fazer, não resista àquilo que o Senhor tem enviado para você fazer. Mesmo que te doa, mesmo que machuque, mesmo que sangue o seu coração, mesmo que derrube todas as suas convicções, não resista à voz de Deus. Ananias não resistiu à voz de Deus. E a Bíblia fala que Ananias se tornou um intercessor na fé e se tornou um grande amigo de Paulo. Quantas pessoas estão aguardando pela sua amizade, pela sua intercessão, pelo seu abraço? Quantas pessoas estão aguardando você estender a mão para ela e dizer: olha, conta comigo, não importa o que vão falar a respeito da minha vida, não importa se eu vou incomodar os demais cristãos, mas conta comigo. Aleluia! Porque eu ouvi a voz de Deus. A amizade gerou uma cumplicidade tão grande, fortaleceu um elo, e a Bíblia fala que Ananias foi quem batizou Paulo. Olha que privilégio, Ananias poder falar: olha, eu batizei apóstolo Paulo. O Novo Testamento, metade do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Todas as palavras acerca do amor de Jesus, sem ter andado com Jesus, foram de Paulo. Paulo entendeu que tudo era pelo amor. O amor suporta todas as coisas. Como que alguém que não conviveu com Jesus passou a ter essa convicção, passou a ter esse entendimento, esse discernimento de quem era Jesus, sem ter andado com Jesus? Ananias teve um papel importantíssimo. Irmão, eu gostaria de liberar sobre a sua vida nesta noite que você é protagonista para mudar a história de algumas pessoas. Você é protagonista para mudar o ambiente onde você está. Você é protagonista para mudar a sua família, os seus amigos, no seu trabalho. E as pessoas estão aguardando, como o Kelvin não. Toda vez que eu lembro dessa frase, eu só lembro do Kelvin: a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão aguardando. Ananias não teve medo. Paulo não teve medo, porque ele foi encontrado por Cristo. E ele entendeu que era necessário se batizar, receber as instruções de Ananias para viver o seu ministério. Então eu gostaria de dizer para você nessa noite que ainda não se batizou, que está em dúvida a respeito do batismo. O Senhor já te marcou com o Espírito Santo. O Senhor já te encontrou. O
o batismo é consequência. O batismo é uma obediência. Você foi marcado. Paulo entendeu. E ele mesmo fala: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e olho para as que estão diante de mim. O meu alvo é Cristo, o meu foco é Cristo. E ele entendia que ele era o pior dos pecadores e que a vida dele seria uma vida de luta, de dor, de sofrimento, seria uma vida de resistência. Eu ouvi essa palavra e eu fiquei impactado. Eu vi uma pessoa falando acerca de um político e falando assim, que ele disse: olha, podem me prender, mas não podem prender as minhas ideias. Como que uma pessoa que não conhece a verdade, que não tem a sabedoria, tem essa convicção? E nós, como cristãos, não temos essa certeza. Nós temos a verdade, nós temos a sabedoria, porque Cristo é a sabedoria, Cristo é a verdade. Nós somos a resistência. Nós não podemos nos esquecer da onde Cristo nos tirou, porque nós somos a resistência. Nós somos a resistência contra os prazeres desse mundo, contra as ofertas desse mundo, contra as doutrinas desse mundo, contra as filosofias desse mundo. Nós somos a resistência contra o liberalismo desse mundo, como os conceitos de igualdade desse mundo. Aleluia! Nós somos a resistência. Seja Ananias na vida de alguém, seja protagonista na vida de alguém, porque essa pessoa pode ser uma pessoa que Deus vai levantar para marcar as nações, para marcar multidões. Nós não sabemos nem onde nem quando, mas nós precisamos nos colocar na brecha. Ananias não foi separado e escolhido para fazer o que Paulo foi destinado. Ele entendia o seu papel. Ele tinha certeza do seu propósito, da sua identidade, e ele obedeceu à voz de Deus. Não existe propósito maior, nem propósito menor. O apóstolo Paulo dizia, Apolo regou, eu plantei, outro não, quem dá o crescimento é Cristo. Para finalizar, uma coisa que marcou a vida de Paulo foi a habilitação ministerial. Depois de ser encontrado por Deus, depois de se batizar, depois de passar um tempo com Ananias, sendo ensinado, sendo instruído a respeito das pessoas que vivem nesse novo caminho, eu fico imaginando Ananias contando para ele como é viver como uma pessoa que vive dentro desse novo caminho, e das experiências, falando acerca de Jesus. Eu creio que Ananias presenciou sim Jesus, e ele poder falar: olha, Jesus era assim, as palavras dele eram como flechas. E Paulo vai para mais um estágio, que é a sua habilitação ministerial. O Senhor não simplesmente se encontrou, te separou, te salvou, limpou a sua vida, transformou o seu caráter, mudou a sua forma de enxergar as pessoas, de ver que o mundo precisa desse mesmo encontro que você teve.
A Bíblia fala que após esse período, Paulo ficou por 3 anos no deserto. E aí tem uma semelhança muito grande com Cristo, com Moisés, que foi separado no deserto. Se eu falar para você hoje que se você aceitar Jesus, se batizar, a sua vida vai dar uma guinada, eu estou te enganando. É nesse momento que o Senhor começa a forjar o seu caráter, provar a sua fé. A Thalita me falou hoje, é verdade, olha, Éder, na CM não é brincadeira. Aqui, Deus ele transforma caráteres, Deus trabalha no caráter. E é no deserto que o Senhor começa a forjar grandes homens, grandes mulheres. Então Paulo, a Bíblia fala que ele se separou por um tempo no deserto. Alguns estudiosos dizem que foi próximo da Arábia. E ali foi um momento que Deus separou para se relacionar com ele, para trazer revelação do Espírito Santo. Foi ali que o Senhor começou a moldar o seu caráter. Foi ali que o Senhor gerou em Paulo um senso de obrigação. O Evangelho é convocação? Sim, mas é obrigação. Nós somos obrigados. Paulo diz que ele se sentia o quê? Preso em Cristo. Nós estamos presos em Cristo. Uma vez que nós provamos desta água, nós não conseguimos ter paz em outro lugar a não ser em Cristo. Quando eu entendo isso, eu percebo que eu estou preso em Cristo, que não adianta eu buscar alegria ou prazeres, ou voltar às outras práticas. Eu não vou encontrar paz, eu não vou encontrar propósito, eu não vou entender a minha identidade. Paulo aprendeu a depender de Deus. Depender de Deus, irmão, é difícil, é muito difícil. Por quê? Nós confiamos na nossa inteligência, nós confiamos muitas das vezes em pessoas que podem nos ajudar, nós confiamos em homens, quando na verdade nós só precisamos descansar na bondade de Deus. Paulo, ele teve o seu caráter transformado nesse sentido. Olha, Paulo, a partir de agora você vai depender de mim, e eu vou te provar o que é viver pela fé. E a Bíblia fala que Paulo então começou a declarar algumas palavras durante o seu ministério, que são palavras que marcam e nos marcam ainda hoje, que ele sempre se referia, que o viver é Cristo, e que o morrer era lucro. Não existe paz, alegria, conforto, refrigério, prazer, satisfação, sensação de dever cumprido fora de Cristo. Paulo, ele entendia, e ele tinha um senso de obrigação, e ele falava: eu recebi de graça, e de graça eu dou, de graça eu estendo a mão para o meu próximo, de graça eu coloco a minha vida à morte todos os dias por amor a Cristo, de graça eu faço coisas não porque o pastor me pediu, não porque fulano me pediu, mas porque eu sei que é a minha obrigação em Cristo. Aleluia. No deserto, Deus renovou a sua mente e o transformou na imagem de Cristo.
Se você está no deserto, saiba que Ele está te transformando na imagem de Cristo. Se você está no deserto nesse momento, Deus está colocando um molde em você, com as características, com os tamanhos, com as medidas de Cristo, porque Ele quer fazer de você a imagem e semelhança dEle, e é impossível fazer a imagem e semelhança dEle na bonança, na fartura, é impossível. Paulo, ele entendeu e ele abriu mão de tudo que ele tinha, porque ele percebeu que o amor de Cristo vale mais do que qualquer propriedade, vale mais do que qualquer título. O amor de Cristo vale mais do que qualquer emprego, vale mais do que qualquer proposta, vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ele estava convicto de que estar em Cristo era lucro. Aleluia. Quando Paulo passou esse período no deserto, a Bíblia fala que ele retorna para Tarso. E em Tarso ele começa a fazer coisas que ele fazia lá atrás. A Bíblia fala que ele voltou a fabricar tendas. E isso vai acontecer em algum momento da nossa vida. Quando o Senhor entra, transforma o nosso caráter, nos dá uma missão. Essa missão ela não acontece da noite para o dia. Tem um propósito, tem um processo. E esse processo da espera, ele é doloroso. Paulo, ele quis sim pregar o Evangelho, anunciar, mas ele não era aceito. Muitos cristãos, ou as pessoas do novo caminho, tinham receio ou duvidavam da sua conversão. E os judeus tradicionais estavam enfurecidos com Paulo. Então ele ficou no meio. Não poderia voltar atrás, ele não podia avançar. Mas a Bíblia fala que Deus envia um homem chamado Barnabé. Vai até Tarso, pega Paulo e fala: olha, vem comigo. Nós vamos sair em missão para pegar o Evangelho. O que eu entendo com esse ato, com esse gesto? Nós precisamos acreditar nas pessoas. Nós precisamos olhar com amor, com misericórdia, não com julgamentos, não com conceitos, com opiniões já formadas. Nós precisamos olhar com amor para as pessoas. Barnabé olhou com amor para Paulo e falou: vem comigo, você vai ser meu braço direito. O Senhor nesta noite quer te levantar como o braço direito dele, para pregar a palavra, para declarar o amor, para compartilhar do seu testemunho, para fazer as boas novas. O Senhor quer contar com você. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar seus olhos. Não foi fácil a vida de Paulo. A Bíblia fala que sofreu muitos naufrágios nas suas viagens, nas suas missões. Foi açoitado. E a Bíblia até fala que um homem da lei, quando Paulo estava preso, disse: a sua história de vida e o seu ministério se resumem ao quê? A prisões e açoites?
a perseguições, a provações? Não dê ouvidos ao que o inimigo fala no seu coração, que a sua caminhada com Cristo é só perseguição, é só provação, é só açoite, é injustiça. Paulo disse para aquele homem que ele não se arrependia de nada. A partir do momento que ele decidiu ter uma vida com Cristo e obedecer o chamado, não será difícil quando se está em Cristo. A partir do momento que você se decidir, não vai ser fácil. Virá provações, virá lutas, virá situações para te tirar do propósito. Mas se mantenha firme. Se mantenha firme, porque o Senhor quer te levar em missões também, como fez com Paulo. Porque o Senhor quer te usar como usou Paulo. Você foi chamado com um propósito, com uma missão. E o Senhor precisa fazer isso queimar no seu coração. Você precisa dar liberdade para que isso venha queimar no seu coração. Aleluia! E eu gostaria de encerrar aqui, antes de chamar o pastor, lendo 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, versos 7 e 8. Que diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quantos de nós podemos dizer que estamos combatendo um bom combate? Que estamos aguardando por essa vinda? Gostaria de convidar você nesse momento para ficar de pé. Quantos querem obedecer o chamado de Deus? Aleluia! Quantos que foram afastados do caminho do Senhor e desejam retornar nesta noite? Quantos que saíram da rota e desejam voltar para esse caminho? Ei, você faz parte desse novo caminho. Você é essa pessoa do novo caminho. O Senhor está te convocando nesta noite, não como um pedido, mas como uma obrigação. Sabe por quê? Porque você já foi marcado. Aleluia. Você já foi encontrado por Ele. Você sabe como é ser encontrado por Ele. Santo Deus, aleluia. Você sabe como é ser amado de uma forma como você nunca foi amado. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua palavra foi revelada aqui nessa noite.
A Tua palavra foi liberada, Senhor, aos nossos corações. E sei que essa palavra, Deus, foi com um propósito. Pai, sei que tem vidas aqui neste lugar, Senhor, que foi fortemente tocado pela Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra liberta, que a Tua palavra cura. Senhor, a mesma transformação que teve o Seu filho Paulo, Senhor, Saulo, e a transformação para Paulo, Pai, que o Senhor trocou de nome dele, porque trocou a trajetória dele, Deus. Pai, eu sei que o Senhor está trocando a trajetória de pessoas aqui nesta noite, neste lugar. Pai, talvez, Senhor, antes quando não conhecia a Tua palavra, Pai, ainda quando não conhecia, Senhor, o caminho a qual servi, mas hoje, Pai, foi revelado, Senhor, para esta mulher nesse lugar, para este homem neste lugar, Pai. Então eu lhe peço, Espírito, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra venha ser enraizada no coração dele e dela. Pai, das pessoas, Senhor, que vão assistir, Senhor, esse vídeo, ó Pai. Pai, onde, Senhor soberano, essa ministração for, Pai, onde esse vídeo for, Pai, que o Senhor venha tocar almas, que venha tocar gerações inteiras, Pai, que venha, Senhor soberano, pessoas identificar, Senhor, a chamada qual o Senhor tem para com ela, Deus. E nós oramos neste lugar, Pai, aviva, Senhor, aviva a Tua igreja, Pai, aviva, recupera, Senhor, a Tua igreja, os improváveis, como foi falado aqui. Pai, nós sabemos que Paulo era um improvável, Senhor, e o Senhor é especialista, Pai, em pegar, Senhor, o homem do mundo e colocar em destaque para a Tua honra e glória, Pai. Mas em nome de Jesus, entra com providência, Pai. Entra com providência. Eu ministro nesta noite como ministro da Tua palavra. Pai, forge o caráter da Tua igreja. Forge o caráter da Tua igreja. Não dá mais, Senhor, para ficar brincando, Senhor, de cristão, de crente, não, Pai. Pai, que as pessoas nesta noite venham, Senhor, pegar a Tua responsabilidade em nome de Jesus no mundo espiritual e venha começar a avançar, Pai.